Olá, eu sou a professora Mônica, professora de matemática da Escola Estadual Antônia Guedes Martins. E, continuando nossa aula sobre os conceitos básicos trigonométricos, nós vamos aprender hoje como fazer a conversão de graus, da medida do ângulo, de graus para radiano e de radiano para graus. Vamos lá? Bem, nós temos dois exemplos. O exemplo 1 é para fazer a transformação de graus para radiano e o exemplo 2 é para fazer a transformação de radiano para graus. Vamos lá, né? Determine em radianos a medida equivalente a 120 graus. Eu coloquei a tabelinha para ficar mais organizado e vocês terem uma boa compreensão. Mas para fazer a solução desse problema, não é nada mais necessário do que aplicar uma regra de 3 simples, certo? Então, como base, eu sempre utilizo o 180 e o π, que eles são equivalentes, e como é π sozinho, fica mais fácil de eu trabalhar, do que eu trabalhar com 2π e 360, que também dá certo. Mas eu sempre uso como base o 180 em graus, que equivale a π em radianos. Então, vamos lá. Graus abaixo de graus, radiano abaixo de radiano, certo? Então, eu tenho por base 180 é igual a π. E aí, eu preencho os outros dados. Nesse caso, ele quer converter 120 graus em radianos. Então, 120 graus embaixo de graus. E quer saber esse valor equivalente em radiano, que é o x da questão, né? É quem eu quero achar. E aí, eu aplico a regra de 3. Cruzando aqui, eu tenho o quê? X, não sei se vocês lembram como eu aplico, mas eu já vou mais direto. X é igual esse multiplicado por esse, no caso 120 multiplicado por π. E quem fica embaixo é quem está inverso a x, que neste caso é o 180. Aqui, o valor de π, ele vai sempre ficar, certo? O que eu posso fazer é a divisão do de cima pelo de baixo sempre que possível. Neste caso, 120 não é divisível por 180. Então, o que eu posso fazer, além disso, é a simplificação dos números. É observado que 60 divide 120 e que 60 também divide 180. Mas, se eu não lembrar que 60 divide os dois números, eu posso dividindo por 2, por 2, por 2, até chegar a um valor que eu não consigo mais simplificar, certo? Mas como eu sei que ambos dividem por 60, eu vou fazer isso. 120 por 60 dá 2, então 2π. E 180 para 60 dá 3, certo? Então, 2π sobre 3 rad. Pronto, já foi feita a conversão. Vamos para o segundo exemplo? No nosso segundo exemplo, ele pede para determinar em graus a medida equivalente a 4π sobre 9 rad. Ou seja, o procedimento é bem parecido. Eu tenho que 180, lembrando, né, graus abaixo de graus e radianos abaixo de radianos. 180 equivale a π. Neste caso, eu quero converter para graus. Então, meu x vai estar aqui e eu quero converter esse valor, que é 4π sobre 9, certo? E aplico x, vou cruzar para vocês não se confundirem, né? Que vai ficar embaixo é π, e 180 vai ficar multiplicando por 4π sobre 9. Então, fica assim, né? Ó, x, ele é igual a 180 vezes 4π sobre 9, 180 vezes 4π sobre 9. Isso aqui é dividido por quem está inverso a x, que é π. Aqui, eu até poderia fazer a multiplicação de 180 por 4, mas aí eu vou gerar um número muito grande
E eu sei que 180 divido por 9. Então, eu posso fazer logo essa divisão, certo? Quando eu faço a divisão de 180 por 9, nós encontramos o 20. Então, 180 para 9 dá 20. 4π permanece porque eu não me mexi com ele. E embaixo nós temos π, ok? Π dividido para π dá 1. Então, eles meio que se anulam. E resta apenas 20 vezes 4. 20 vezes 4 dá 80. Então, a solução aqui é 80 graus, certo? Eu desenhei o círculo trigonométrico para que vocês tenham uma compreensão melhor dessa relação entre graus e ângulos. Eu vou só dar uma explicaçãozinha, porque nem sempre é necessário fazer essa conta. Existem contas que pequenos cálculos que eu consigo fazer mentalmente e chego na solução correta. Vamos só observar eles. Aqui é o ângulo zero, certo? Então, ele é zero tanto em π quanto em radiano. Meia volta equivale a 180, que equivale a π, certo? A metade dessa volta, que é um quadrante, em graus é 90 graus, que é a metade de 180, portanto, é a metade de π. Então, 90 equivale a π sobre 2. Esses pequenininhos eu coloquei porque eu acho bem interessante. Quando eu quero converter 30 graus para radiano, eu sei que 30 é 6 partes de 180. Se eu fizer 6 vezes 30, eu chego a 180. Então, eu tenho que 30 é 1/6 de 180. 180 não é π? Então, vai ser π dividido para 6. Quando eu olho para o 45, 45 é a metade de 90. Se 90 é π sobre 2, vai ser π sobre 2 dividido para 2, que dá π sobre 4. 60, ele é 1/3 de 180. Se eu dividir 180 para 3, eu chego em 60. Portanto, vai ser π dividido para 3, certo? Eu acho bem interessante vocês começarem a trabalhar com ele também, porque existem alguns ângulos mais fechados que eu consigo calcular mentalmente sem ter a necessidade de fazer toda a conta, certo? Que também não é difícil, deu para vocês perceberem. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!